Ahora sí, buenos días a todos. Muchas gracias Bom por dia a todos, obrigada por participar do nosso ciclo de webinars. esta ocasión. Nesta ocasião, estamos apresentando High Scalability for Your Wine COVID Schedule Application, que estará sendo ministrado por Sabrina Soares e Gonçalo Galeotti, membros da nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento. No final, vamos ver quais as perguntas e respostas, portanto, vamos iniciar com os palestrantes. Sabrina, por favor. Olá, boa tarde, eu sou Sabrina Fares, sou da equipe da Xanexus. Gonçalo, por favor. Boa tarde a todos, obrigada por estar aqui conosco. Meu nome é Gonçalo Galeotti, trabalho na equipe de desenvolvimento, na parte de Blockchain e Cloud. E hoje, o convite era para falar basicamente de dois assuntos. Essa palestra vai ser dividida em dois pilares. A primeira parte, vamos falar de um caso no qual estivemos envolvidos, várias pessoas da Xenexus, no que tem a ver com o aplicativo da agenda de vacinação para o governo uruguaio, ou seja, no aplicativo onde os cidadãos uruguaios podiam se agendar para ter a sua vacina da Covid-19. E depois, no final, na segunda parte, Sabrina Soares vai mostrar como com a Xenexus a gente pode hoje desenvolver um aplicativo de semelhantes características utilizando a Xenexus. Então, para entrar nessa primeira parte, certamente vocês não vão saber o que são essas datas. Essas datas são as de início da primeira infecção em alguns países da Covid-19 em 2020, 13 de março, 4, 26, alguns países como México, Uruguai, Argentina e Brasil, foi quando se iniciou a pandemia. Certamente, em 2020, a vida de quase todos, de alguma forma, mudou. Tivemos que nos ajustar a essa nova realidade. E iniciou, nessa época, o problema sanitário. Então, imediatamente, assim que estávamos já todos preocupados, não sabíamos a respeito da pandemia, os países com maior desenvolvimento começaram a carreira pela vacina, ou seja, o desenvolvimento dessa vacina que permitiria, de alguma forma, poder atravessar essa pandemia de uma melhor forma. Velozmente, alguns países conseguiram a vacina, fizeram teste, confirmaram a sua eficácia e eficiência, e depois fomos para a próxima etapa, que era a carreira pelos países por conseguir essa vacina. Os países era como quem iria primeiro em arrumar mais doses, quem comprava mais doses, qual país chegava primeiro. Depois dessa etapa, fomos para a próxima etapa, assim que chegavam essas vacinas aos diferentes países, cada país tinha que assinalar, marcar uma estratégia de como começar a vacinar a população. Então, alguns países tomaram alguma estratégia, alguns países, por exemplo, definiram um parâmetro etário e depois que as pessoas fossem para os centros médicos e se vacinem sem agenda, simplesmente indo para o local e se vacinando. Outros países, como o Uruguai, por exemplo, fizeram uma coisa diferente. Essa estratégia era, vamos pré-registrar as pessoas num site, que elas possam tirar a data e hora, e poder ir para essa vacinação no centro correspondente. Essa estratégia que o Uruguai pegou foi muito boa porque eu me vacinei 3 vezes, tomei vacina 3 vezes e fiquei apenas 5 minutos, não esperei mais disso. Então, a experiência das pessoas que iam se agendar foi muito positiva. Mas qual o problema? O problema foi que em 26 de fevereiro de 2021 foi lançada essa agenda, esse aplicativo de agenda. E o problema era que essa agenda lançada por uma semana, esse aplicativo construída pelo Ministério, não era capaz de suportar a escalabilidade necessária para esse cenário. Nesse cenário, o que acontecia é que era centos de milhares de pessoas que entravam diariamente
ter a sua agenda de vacinação. E acontecia que esse aplicativo não estava preparado para suportar essa escalabilidade, mas não porque estava mal preparada ou tinha erro, simplesmente se foi adaptado um sistema utilizado para o registro de trâmite do Estado, como a carteira de identidade, para uma questão de uso que era massivo. Então, simplesmente o aplicativo não estava preparado para isso e deveríamos pensar numa outra coisa. Isso gerou muita pressão, críticas por parte do cidadão, da mídia. Então, muitas empresas uruguaias de tecnologia, como, por exemplo, Consulting, Genexus, Qualify e outras, começaram a colaborar para obter uma solução ao problema de que não permitia que os usuários pudessem se registrar. Tinha muitas pessoas que entravam às 4 horas da manhã, colocavam alarme porque o site tinha menos carga e aí podiam processar a sua informação. E junto com várias empresas uruguaias de software, foi lançada uma nova versão dessa agenda, com interface web, interface chatbox, que no dia do lançamento, somente no dia do lançamento, mais de 1 milhão de agendas foram entregues e estima-se que mais de 2 milhões de pessoas acessaram o site. A partir daí, do lançamento, em março de 2021 até 30 de junho de 2022, onde se colocou fim a esse aplicativo, porque já não tem mais sentido a agenda, foram dadas muitas agendas para vacinação e o site, essa plataforma toda desenvolvida, nunca teve uma queda, um problema de infraestrutura, nunca houve que reiniciar uma base de dados, tudo isso mantendo com um custo de infraestrutura baixo. De fato, eu acho que a arquitetura desse aplicativo tivesse servido não só para o Uruguai, mas também para todo o continente. Por quê? Porque tinha se pensado do início num aplicativo de alta escalabilidade. Mas eu quero comentar agora um pouco qual o caminho de construção, quais as decisões e por que foram tomadas em cada um dos locais para poder construir um aplicativo massivo no que é do ponto de vista da escalabilidade, que possa ter sido usada por muitas pessoas. Por isso, primeiro eu quero ver o aplicativo inicial, lançado na fase 0 pelo Ministério da Saúde. Como comentado, essa plataforma, na primeira fase, na primeira versão do aplicativo de agenda de vacinação, foi reutilizado um sistema que já tinha o Estado para o que é o registro da agenda para a carteira de identidade e outros trâmites. Então, logicamente, isso funcionava bem para esse caso, mas não para um caso massivo. E por quê? Porque, basicamente, quando entravam muitas pessoas, esse era um aplicativo tradicional, web, monolítico, que tinha uma base de dados relacionada comumente, que estava apresentada no data center on-premise do governo. Então, o que acontecia? Quando tinha uma grande carga, os servidores não podiam aguentar isso, a base de dados também não, tinha erros, bloqueios, CPU 100%, aumentando o tamanho desses servidores, as bases de dados, chegou um limite que não tinha forma de solucioná-lo. O site não respondia, não era capaz de responder às necessidades das pessoas. Assim, com base nisso, com base nessa problemática inicial, foi que começou a se pensar em possíveis soluções. E essas possíveis soluções tinha que considerar alguns requisitos. O primeiro era que entendíamos que esse novo aplicativo, esse novo sistema que deveria substituir ou melhorar o sistema inicial, tinha que ser capaz de, ao menos,
suportar 1 milhão de pessoas, não simultaneamente, mas sim no decorrer de 1 hora, 1 milhão de pessoas ao menos. Deveria ter um rendimento antecipado e a maior das limitações era uma questão de tempo. Tínhamos 10 dias para desenvolver, testar e lançar. Essa era a nossa principal limitação nesse projeto. E tinha, logicamente, muita pressão, porque era necessário lançá-lo agora, não podíamos esperar mais e continuar com o problema, porque tinha uma grande pressão na mídia e na situação da Covid. Portanto, entre a equipe armada, junto com a equipe do governo, do TI, começamos a pensar soluções. A primeira solução que pensamos foi porque não movimentamos o sistema atual para a nuvem. E o que fazemos é aumentar e escalamos verticalmente as questões, colocamos uma base de dados enorme, servidores enormes, e podemos mais hardware para ver se solucionava. E isso talvez poderia ser solucionado, mas não podíamos ter certeza de que se realmente isso iria escalar realmente. Então, preferimos não ir por essa solução. A segunda era porque nós refazemos o sistema todo de agenda de vacinação inteiro, de novo, com uma arquitetura nova, de ser na nuvem. E essa solução, embora seja escalável, não tínhamos 10 dias para construí-la. Por quê? Porque o sistema comentado anteriormente, inicial, não só era parte de front-end dos usuários, mas também os centros de vacinação já utilizavam esse site de administração. Então, mudar tudo, clientes front-end, como cidadão, como a parte da administração, utilizando os back-end, sistemas utilizados também pelos ministros, governo para acessar dados, iria ser um projeto muito mais longo do que tínhamos 7 dias para desenvolver, testar e depois lançar. Então, falamos, bom, qual outra solução? E para isso, voltamos para trás. Qual o problema, então? O problema é que o que nós devemos evitar é que as pessoas ataquem diretamente o site atual. Esse era o nosso problema. O site atual não suportava a demanda de milhares, de centenares de pessoas. Então, pensamos em nos focarmos nesse problema. E o que falamos foi, vamos colocar um componente novo que proteja o sistema atual, que é aquele que administra a complexidade das horas, centros de vacinação, possíveis vacinas. Vamos colocar um componente que é da esquerda, que é a parte nova, a direita é a parte que já existia, e na parte da esquerda da nuvem vamos colocar um componente novo que permita que seja aquele que atenda diretamente os clientes. E o que significa isso? Desenvolver esse componente, que faz esse componente, basicamente esse componente novo, que é um componente que tinha como requisito ser escalável, foi feito na nuvem, completamente na nuvem, e basicamente era muito simples. Tinha um front-end, um aplicativo web, um front-end onde as pessoas eram registradas, cadastradas. Esse front-end, logicamente, vai para serviços web para fazer agenda ou cancelamento e, logicamente, por trás o mapa e uma base de dados por trás. Também o front-end utiliza um API para obter os dados da agenda, ver a posição da agenda, os dados, e também contra o storage. Essa é a parte, foi o sistema novo. Agora vamos ver, e depois vamos ver como escalamos esse sistema para que realmente possa atender a demanda toda. Esse é o sistema novo na nuvem que colocamos, mas depois o que faltava era como conectava essa informação, os usuários agendados pela front-end novo. As informações agora ficam na nuvem, então nós devemos avisar o sistema velho, ao inicial, das agendas novas acontecidas. Para isso foi desenvolvido um sistema, outro módulo totalmente independente, que o que fazia era lia do storage de agenda pendente e inseria no sistema inicial
do governo e depois atualizava essas informações de novo na base de dados da nuvem. Em particular, nesse projeto, a parte da esquerda não foi o desenvolvimento da Genexus, a parte do meio foi um desenvolvimento da Genexus e a parte da direita, a parte na cor branca, é o sistema já existente. Mas eu comentava que porque esse sistema é mais escalável do que já existia, simplesmente por estar na nuvem? A resposta é não, simplesmente por estar na nuvem, esse sistema não tivesse escalado, escalou porque foram tomadas decisões em todas as camadas para ser escalável. E o que significa isso? Que foi o que foi feito? Basicamente, os 4 componentes que detectamos que deveríamos fazer alguma questão especial era o front-end, nós devíamos tomar decisões para que o front-end seja escalável, deveríamos tomar decisões para que o cômputo, as APIs, sejam escaláveis, tínhamos que tomar decisões para que o storage, as bases de dados utilizadas para armazenar todas as informações seja escalável, e depois o que comentamos sobre o processamento, os mecanismos de sincronização entre o API da nuvem e o aplicativo inicial ou do governo diretamente. A principal decisão tomada foi que, em todas essas camadas, nós deveríamos adoptar uma arquitetura serverless. Por quê? Porque nós precisamos que em todas as capas solicitasse de nós a menor manutenção. Não queríamos pensar em hardware, sim pensar em lógica de negócios e na aplicação em si. Queríamos tirar a manutenção da arquitetura, não queríamos ter esses problemas, queríamos dormir tranquilos a respeito. Então, o que nós fizemos em cada camada, vamos comentar daqui a pouco. Para o front-end, o caso do front-end, a decisão foi bem simples, porque o que nós fizemos foi o site, basicamente, é uma página estática, estava desenvolvida e situou em Harvard, estava dentro de um CNN e pronto. Com isso, o site web, o website, a página que a gente, quando acessa, vê, era 100% escalável, porque, logicamente, são estáticos armazenados na nuvem. Com isso, solucionamos o primeiro problema de uma forma muito simples. Logo, esse front-end é conectado com o back-end. E no back-end, aqui sim, começam os problemas. Se nós quiséssemos um back-end que suportasse qualquer escalabilidade, 100, 10 mil, 1 milhão de pessoas, sabíamos que iríamos ter o mesmo problema que tinha na solução inicial, ou seja, iríamos necessitar colocar tantos servidores, 10, 20, 30 servidores para suportar picos de carga que se dão em momentos do dia muito esporádicos. Esse era o tipo de solução que nós não queríamos abordar. Queríamos ter alguma coisa do estilo que nossa capacidade do sistema automaticamente pudesse ser adaptado à demanda. E, felizmente, esse modelo de que a capacidade de um sistema possa ser ajustado de forma automática conforme a demanda é um modelo que já existe na nuvem, não é uma questão que nós iríamos inventar, já existe. E esse modelo é o Functional as a Service. Todas as nuvens hoje do mercado, Amazon com Amazon Lambda, Azure com Azure Functions, Google com Google Cloud Functions, permitem esse modelo, permitem um modelo onde nós não nos preocupamos pelos servidores, mas simplesmente nos preocupamos pela lógica do negócio e por apresentar esse código.
Para entender velozmente o que significa isso, significa que nós, em vez de apresentar o código no que é servidores, virtual machines, simplesmente o que nós fazemos é apresentar os pacotes RAR, DLL nessas plataformas. Nesse caso, que estamos vendo aqui na tela, é Amazon Lambda, que podemos fazer Azure ou Google anteriormente. A magia disso é que nós podemos apresentar nosso código em Lambda. De outro lado, a definição dos serviços, que comentava anteriormente, no API Gateway. E quando nós juntamos API Gateway com Lambda, o que nós obtemos é que quando vem uma grande quantia de pessoas acessando o site, é a plataforma que automaticamente levanta tantos servidores, que a nós não se importa, necessários para atender a nova demanda. Isso o que facilita é não ter que nos preocupar por se temos 1, 2, 3 servidores. Em nenhum momento nós estamos nesses temas de infraestrutura. Estamos seguros de que o aplicativo iria funcionar se entrava 1, 100 ou 1 milhão de pessoas. E isso foi uma grande tranquilidade que tivemos quanto ao desenvolvimento e manutenção desse aplicativo massivo. Contudo, falamos de front-end, falamos do cômputo, o que estaria faltando é a base de dados. Se nós tivermos uma base de dados escalável, estamos simplesmente transladando o problema para baixo. Então, aqui, novamente, diz, bom, onde vamos salvar os dados? Uma opção é utilizar uma base de dados normal, como... E aqui estamos no mesmo problema. Se iríamos por essa solução, de novo, iríamos ter que planejar o tamanho da base de dados e fazer manutenção. Então, decidimos ir por uma base de dados não relacional, que no caso da Amazon, o que nós fizemos é conectar com a Amazon DynamoDB e utilizar como a nossa solução de storage na agenda de vacinação. Por que DynamoDB? Porque o que nos permite, basicamente, é isso. Tirar request e vai escalar automaticamente. Não há um limite. Nós não temos que dizer antecipadamente quanto vamos usar automaticamente. Ele é capaz de responder qualquer demanda ilimitada e, além disso, pagamos por request, não por ter uma capacidade permanente. Então, conectando esses três elementos, dos que falávamos, API Gateway, Lambda e Dynamo, o que nós fizemos é conseguimos uma solução componente na nuvem totalmente escalável. Não importava se tinha uma pessoa ou 1 milhão. Estamos certos de que essa solução iria funcionar porque estava situada em componentes totalmente escaláveis. Por último, falamos da sincronização, porque como nós tínhamos construído 2 sistemas, um na nuvem e continuávamos a manter o sistema atual, precisamos basicamente uma forma de sincronizar dados. Aqui foi introduzido o conceito de mensagem, fila de mensagem entre o mundo Amazon e o mundo do aplicativo do governo. Ou seja, quando tinha uma nova solicitação de agenda do front-end, o que nós fazíamos era inserir essa nova solicitação de agenda numa fila de mensagem. Nesse caso, utilizávamos Amazon, esse como meio de fila de mensagens. E por que uma fila de mensagem? Porque dá uma escalabilidade infinita e também permite que várias tarefas, e nesse caso, schedule que nós implementamos, lembram? Que se encarregava de sincronizar o aplicativo com o inicial. Então, dava a solução perfeita para que possamos levantar. Se no momento nós precisamos processar velozmente essa fila de mensagens, levantamos 10, 20, 30 instâncias e eles iriam
iriam avisando ao sistema velho, aqui há uma solicitação, aqui há outra, então podíamos escalar. Se em algum momento precisamos parar com isso, podíamos derrubar todos os schedules e o aplicativo da nuvem continua a funcionar igual, acumulando as mensagens na fila. Isso deu muita flexibilidade no sistema. Então, com isso, com essas série de decisões, conseguimos tudo isso, mas, na verdade, tudo isso era teoria, porque nós não tínhamos experimentado. Então, foi fundamental, nesses 10 dias que estivemos desenvolvendo o sistema, eu faço questão do desempenho do teste. Em todo momento, nós tínhamos uma equipe dedicada ao desempenho do teste do projeto, que dava a segurança que o sistema iria se comportar bem frente à alta demanda. Isso é muito importante e foi fundamental no projeto. Houve alguns artigos, foi muito falado esse sistema na indústria, a Amazon tirou porque foi um artigo falando do detalhe e parabenizando o governo por essa solução. Eu acho que o mais importante foi a equipe. Nesse projeto, trabalharam mais de 14 pessoas de várias empresas de tecnologia do Uruguai. E aqui um pouco, antes de passar a parte de Sabrina, o que eu queria comentar é que nesse sistema eram necessárias muitas pessoas para desenvolvê-lo. E o interessante, como comentado, esse sistema, a parte da nuvem, não foi desenvolvida com a GeneXus, mas a partir daí, de 2021, o desafio foi poder construir esse tipo de sistemas com a GeneXus. Portanto, eu vou dar a palavra a Sabrina e ela vai mostrar um sistema de iguais características da agenda de vacinação COVID, mas desenvolvida por apenas uma única pessoa com todas essas complexidades faladas anteriormente. Sabrina, é a sua vez. Bom, a boa notícia da qual falava Gonçalo é que se hoje tivéssemos que desenvolver o aplicativo de vacina da COVID, poderíamos fazer 100% com a GeneXus, porque, como o Gonçalo fala, a partir daí nós tínhamos uma meta que era suportar as funcionalidades necessárias para que a GeneXus pudesse desenvolver esse tipo de aplicativo que tem como característica principal que tem que escalar de forma infinita, sem limite. Nosso foco foi do ano passado e todo esse ano. Estávamos trabalhando na nuvem da Amazon e na nuvem da Azure para começar. E para demonstrar e para que fosse um teste contundente de que nós, com a GeneXus, podemos desenvolver esse tipo de aplicativo hoje, com a versão 17, é que ideamos um exemplo, um caso de exemplo, com as particularidades que tem o aplicativo das vacinas da COVID. Esse exemplo se chama Festival Ticket, é um aplicativo Angular, desenvolvido por apenas uma única pessoa, Daniel Monza, com a versão 17. E em que consiste esse aplicativo? É um aplicativo que permite aos usuários participar de sorteios de diferentes festivais ou eventos importantes, multitudinários, por exemplo, evento esportivo grande, festival de rock, onde está na letra do problema que milhares de usuários estariam tentando de acessar esse aplicativo num parâmetro de tempo menor para poder se registrar e ser favorecidos com um ticket de graça a alguns desses festivais. Então, vamos para o próximo slide. Então, estamos frente à mesma problemática apresentada no aplicativo de vacinas, o mesmo problema a ser resolvido e a mesma solução também. Então, a solicitação, o registro dos usuários, que faz que esses usuários fiquem numa lista para depois, eventualmente, fazer um sorteio para um convite,
Isso é de forma sincrônica, feita essa seleção, porque pode ter milhares de usuários tentando, numa questão de minutos ou horas, se registrar. Então, nós poderíamos resolver de forma sincrônica. Então, fazemos como arquitetura orientada a eventos, encaminhando mensagem, uma fila de mensagens. Dessa forma, vemos a alta demanda nessas horas de maior atividade. O que procuramos com isso? Igualmente com o aplicativo de vacinação da Covid, escalar o front-end, é um aplicativo Angular. É fácil escalar o front-end, depois vamos dizer como. Queremos escalar o nível de cômputo, isso significa que tudo que é o back-end do nosso Angular, serviços, queremos que esteja numa arquitetura serverless, porque, como Gonçalo fala, reforçando a ideia para não preocupar-me com a infraestrutura, para que escale automaticamente quando há uma alta demanda, exclusivamente quando há uma alta demanda, um grande pico de usuários acessando, que escala de forma automática sem eu ter que me preocupar pela estrutura e pagar exclusivamente por esses momentos picos. Quando o uso do aplicativo não é usado, não pagar. É a mesma coisa com a escalagem da armazenagem. Pelos mesmos motivos, queremos que nosso modelo para a base de dados, para a armazenagem, seja serverless. E fazer um modelo assincrônico em algum caso específico, como falávamos, que é o registro dos usuários, porque vão estar todos tentando ter tickets grandes para algum evento. Então, vamos para o próximo slide. Aqui é como uma foto de tudo o que são os diferentes componentes do aplicativo de exemplo, mas são dois em grande medida. O registro do usuário, que, como falávamos, era como ficar numa lista onde eventualmente pode ser sorteado, ser o vencedor. E outra grande linha, que é de cima, que quando o usuário, a verificação do status, eu quero apresentar isso em duas partes para ver detalhadamente. Aqui vemos o registro do usuário. Como eu falava, é um aplicativo Angular, o usuário vai se registrar nesse aplicativo e o que vai acontecer? Vai ser enviada uma mensagem, uma fila de mensagem, que nesse caso isso aqui que se mostra a AWS, e há uma função na nuvem que vai estar atenta às mensagens recebidas para que, quando uma mensagem nova chegar, processá-la. Essa é a função Lambda. Essa função vai processar os dados do usuário registrado e vai colocar na base de dados relacional e na base de dados que é o DynamoDB. Por que utilizamos DynamoDB? Pelo que já falávamos anteriormente, nós vamos ter milhares de usuários se conectando, muitas leituras, muita coisa na base de dados, então não é o melhor numa base de dados relacional que tem bloqueios, testes de consistência, então utilizar uma não relacional, onde é bem mais rápido e bem mais ágil a resposta para esse tipo de demanda. Essa é uma parte, mas há outro fluxo de execução, pode ser de uma forma, é o testing de registro. Aqui, como nós dizíamos, tínhamos o aplicativo Angular, é como camadas, é uma camada de estáticos, de apresentação, e temos um back-end, que são os serviços desse aplicativo, e esses serviços vamos publicá-los também numa arquitetura serverless, como função Lambda. E esse serviço vai acessar o DynamoDB, tudo pelas mesmas razões comentadas anteriormente. E, por sua vez, temos outra função Lambda, mas essa não é ativada por um evento que está na fila, mas se ativa a cada algum tempo. Por exemplo, a cada 24 horas, essa função Lambda o que faz é executar um sorteio, os usuários registrados, para ver qual o vencedor e entregar os prêmios.
os presentes, que vai ficar na base de dados, essas informações. Esse é o exemplo. É simples, mas eu acho que mostra ou é muito semelhante às características que tem o caso da agenda de vacinação. E agora eu vou mostrar. Vamos compartilhar a tela aqui. E vou mostrar na GeneXus como isso é feito. Aqui estão vendo bem? Então, em GeneXus o que nós temos é isso. Um modelo onde o gerador de backend é Java e o frontend eu vou gerar com Angular. A propriedade generate Angular está com o valor true. E além disso, eu tenho uma base de dados relacional, que é essa aqui, e um data store dinâmico, que é o DynamoDB. Ou seja, que esse aplicativo Angular, você diz que é conectado com a Dynamo, é isso? E como eu trabalho com a GeneXus e a Dynamo? Como eu faço para isso? Bem, o primeiro que você deve fazer, eu tenho um inspetor aqui no IDE, e o que faz é inspecionar todas as tabelas de DynamoDB, e aí você seleciona, escolhe aquelas que você quer incorporar na base de conhecimentos. Então, isso é feito automaticamente e é gerado transações para cada uma dessas tabelas selecionadas. A data views associadas a essas transações, aqui eu tenho da tickets, e aqui tenho o data view, também de tickets, que é associada à transação, e também ao data store de Dynamo. A partir daí, eu posso acessar os dados dessa tabela de tickets que está no Dynamo, fazendo free, new, usando um BC, exatamente da mesma forma que uma base de dados relacional. E aqui aplicamos o pattern wheel à transação de ticket. É a mesma coisa, mas vendo que não é uma base de dados relacional com as limitações que tem pelo fato de ser uma base de dados específica. Mas do lado da GeneXus é a mesma coisa. Acessamos da mesma forma. E você fala que o aplicativo Angular, além de se conectar com a Dynamo, também se conectava com uma fila de mensagem. Isso. Você lembra disso? Na hora de se registrar, o usuário é encaminhada uma mensagem e fica na fila. Para isso temos em beta, e vai sair no 11, uma API nova que permite trabalhar com fila de mensagem. Esse aqui é um sistema que faz parte dessa API, que tem os métodos necessários para ver o tamanho da fila, encaminhar mensagens, limpar a fila toda, eliminar mensagens, ler mensagens, é toda a API que você pode utilizar. Temos esse PROC, que é Process Ticket Preview. Não é esse, desculpem. É outro, o PROC. Aqui. Queue Ticketed Push, que aqui você vai ver que a primeira coisa é se conectar, nesse caso, com a que de Amazon, mas também suportamos para Azure. Aqui se arma uma mensagem, um corpo e tal, e é encaminhada a mensagem. Com isso, você já está interagindo com a fila de mensagens. Ou seja, o aplicativo Angular, o que faz é quando recebe uma nova solicitação, coloca isso na fila de mensagem. Mas como eu faço para que essa mensagem inserida depois seja processada por alguém, de forma automática? Esse alguém é uma função Lambda, nesse caso. Então, a função Lambda na GeneXus é um PROC. Eu, como usuário GeneXus, o que vou programar é um PROC. E, em particular, no caso de funções Lambda, que se despertam pelo fato de ter chegado uma mensagem na fila de mensagem, nesse caso em particular, o PROC tem uma assinatura pré-determinada para que eu possa justamente receber essa mensagem como entrada e processar. Então, se eu quero fazer uma função Lambda que seja
apresentada, ativada pelo fato de que chega uma mensagem na fila de mensagem, eu tenho que fazer um próprio Nexus com essa assinatura, onde esses CDT sejam parte do módulo que eu posso importar na Nexus. E nesse CDT de mensagens, o que eu vou fazer é percorrer essas mensagens e processar cada uma delas que chegaram na fila de mensagem. Isso é uma questão, por exemplo, tempo atrás que eu colocaria um servidor, colocaria uma questão, alguém que esteja o tempo todo verificando essa fila de mensagens. Isso aqui é uma solução para que, a partir de uma mensagem na fila, automaticamente isso se ative. Muda o fluxo de ativação. Isso. Não tenho que armar uma virtual machine. Se ativa diretamente quando chega uma mensagem na fila de mensagem. Uma coisa importante é uma questão agnóstica ao cloud. Eu fiz um proxy Nexus, eu não falei em nenhum lado, isso vai para a Amazon, isso vai para a Azure. Isso eu digo na hora de fazer a apresentação. Quando eu faço essa apresentação, esse proxy eu quero que você apresente como uma Lambda Function ou como um Azure Function. Se você quer, eu posso mostrar mais um pouco aqui. Nesse caso, isso aqui é uma tela da ferramenta que nós temos para armar os pacotes de apresentação. E nesse caso, eu estou apresentando aqui o proxy que estávamos vendo. E a forma de apresentar é dizer, o target vai ser a AWS Lambda Functions. E o trigger type, essa função vai ser uma queue. Se, caso contrário, eu quero fazer que o lambda, que tinha outro lambda que era de sorteios. Então, esse lambda não é ativado por um queue, é ativado por um timer. Então, nesse caso, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Nesse caso, é a mesma coisa, eu vou apresentar uma Lambda Functional, mas o trigger type vai ser o timer. Temos diferentes tipos de trigger type para funções Lambda. A HTTP, por exemplo, mas é definido na hora da apresentação. E se continuarmos a falar do deploy, que estamos nisso, eu vou dizer que como faríamos a apresentação para o aplicativo Angular? Você se lembra, Gonçalo, como você falava, que é bom utilizar um CDN para justamente aproveitar o que é a escalabilidade, que pode ser aproveitada de um aplicativo estático. Como eu faço essa apresentação? O que eu vou fazer é selecionar uns target static front-end e vou apresentar, por exemplo, numa nuvem de, por exemplo, S3 ou de Azure, ou também pode ser apresentar como uma imagem Docker. E para continuar com o caso, como eu apresentaria o back-end desse aplicativo? Porque tem a parte de serviços. A parte de serviços, lembrem que optamos por apresentar também serverless, como funções, nesse caso são funções Lambda de tipo HTTPS. Eu gostaria de mostrar o aplicativo na execução, porque não temos muito tempo, mas eu gostaria de fazer esse aqui é o aplicativo. Então, o que nós fazemos aqui, a primeira coisa que devemos fazer é nos inscrever. Eu vou colocar um teste, então, para eu ter um usuário, vou colocar a Sabrina aqui. O que faz isso? Bom, encaminha uma mensagem na fila de mensagens e há um lambda por trás que processa essa mensagem e entra na base de dados da DynamoDB. E o que eu tenho aqui é trabalhar sobre a tabela de Dynamo, de tickets, que mostrei na Nexus, que já estava ingressado esse usuário que eu registrei. E para que vocês possam ver que vai contra o Dynamo, aqui temos, isso é aqui,
o Amazon, que está consultando, es un select sobre a tabela de Dynamo, e se eu dou executar, eu tenho que ver o usuário que acabei de registrar e que acabou de ficar entrado. Eu convido a todos vocês a experimentar isso. Nas apresentações eu deixei o link para fazer o download da KB, que é um sample que está disponível e podem experimentar porque o aplicativo está online. Eu quero fazer aqui é passar as apresentações para fechar. Deixa eu ver se eu posso. Bom, então. Então, para fechar, o que trabalhamos nesse ano e no ano passado também, o ano inteiro, é suportar Cloud Functions, também fortemente trabalhamos em Lambda Functions e também Azure Functions, também a apresentação de API Gateway, das duas nuvens. Os API Gateway são um componente muito importante, em particular para as versões dos aplicativos. Também suportamos a apresentação do back-end dos aplicativos iOS, Android e Angular, que tem um back-end, que esse back-end pode ser apresentado em arquitetura serverless, como funções também de tipo HTTP, e também na apresentação dos estáticos, apresentações Angular, os storage provider da nuvem da Amazon, de Azure, e também como imagem Docker. E quanto ao armazenagem, suportamos também na beta DynamoDB, estamos trabalhando sobre CosmoDB, e além disso, como comentado, temos um tipo de uma API nova para a administração da fila de mensagem sobre Amazon SQL, e também estamos trabalhando também para suportar também sobre Service Bus. Então, eu convido vocês a fazer o download da KV disponibilizada aqui para ver o código, como é programada, e também pode acessar diretamente a front-end e experimentar também na execução. Tá bom? Bueno, muito obrigada. Y Aníbal, no sé si querés... Aníbal, não sei se você quer fazer... Já temos algumas perguntas aqui. Algumas já foram respondidas. Talvez alguma já foi respondida, outras vou ler agora. Está aberta a instância. Eu vou apresentar algumas que se deram aqui na apresentação. Rodrigo Cáceres perguntava sobre para usar Lambda com a Nexus serve qualquer gerador ou apenas Java? Sim. Nós o que fizemos, nos focamos em Amazon Lambda com Java e Azure com .NET Core. É gerador .NET. Esses são os dois, o foco, onde colocamos. Sim, vamos trabalhar na completitude, mas por enquanto é Java, Lambda e Azure.NET. Sabrina, você pode ir um slide para trás que as pessoas querem colar isso aí, o link? Tem uma pergunta de Gustavo Ramadán, que pergunta quanto aos contenedores, qual o custo aproximado mensalmente? Lambda cobra por execução. A Amazon tem uma calculadora que permite estimar o custo. É difícil chegar a que cobre alguma coisa, porque você precisa de muita demanda para ela cobrar. Mas o pricing está na página de Lambda, cobra por execução é diferente, não cobra pelo tempo ativo, mas sim pela execução. Então, se é um aplicativo utilizado pouco durante alguns momentos do dia, o custo praticamente vai ser zero. Essa é a diferença com um esquema de apresentação tradicional, onde a gente
Coloca e reserva uma máquina 24 horas, 7 dias por semana. Por acá tenemos una de Temos uma Michael Cardoso. Michael Cardoso, que eu acho que está respondida, mas vamos fazer. Usar Lambda, é possível que os métodos sejam API assíncronicos? No sé si entendí mucho, pero Eu não sei se entendi a pergunta, mas por definição, os métodos são assíncronicos a Lambda, porque você pode apresentar um proxy Nexus, lo atás a un você amarra um evento de infraestrutura, como por exemplo uma nova mensagem, fila de mensagem, e esse proxy Nexus vai se ativar de forma sincrônica. Eu amanhã pensaria em um sistema que mandar mails, eu quero enviar e-mails. un emisor de mails. Um emissor de e-mails, pensaria em criar uma fila de mensagens, que são e-mails, todas as solicitações inserem os cheios na mensagem, depois eu tenho uma lambda que está monitorando essa fila e quando chegam de forma sincrônica são enviadas os e-mails. Por definição, lambda é assincrônico. No sé si Não sei se era essa a pergunta, ou talvez eu não entendi bem, mas qualquer coisa podemos aprofundar a respeito. Por acá tenemos otra de Temos outra de Gustavo Ramadán, que diz, Lambda é apenas JavaScript? no, no, hoy Lambda Não, hoje Lambda é aplicativo Java, backend ou seja, backend Java, tecnología Java. tecnologia Java. Para Azure Para Azure é tecnologia.NET. Por acá tenemos una que se responde. Aqui temos que foi respondida, como fazem para que a DynamoDB seja compatível com a Nexus? como mostraba Sabrina, Como mostrado pela Sabrina, trabalhar com DynamoDB do ponto de vista de programação e no IDE é igual que numa base de dados relacional. Ou seja, nós temos transações, atribuições, data provider, business component, no que podemos trabalhar. O que sim devemos levar em conta é que não vamos poder fazer as mesmas coisas que fazemos numa base de dados relacional, como joins, complexos. Isso não suporta as bases de dados, não é uma questão da Nexus, é simplesmente uma base de dados relacional não suporta nisso. Ou seja, as bases de dados do estilo, ele resolve em alguns cenários. A ideia não é substituir. Não vamos substituir toda a nossa base de dados por isso novo. Simplesmente saber quando utilizar e é o que vai nos permitir resolver determinados cenários. Na Nexus, do ponto de vista da Nexus, se trabalha da mesma forma que uma base de dados comum. Por acá una más. Perfeito. Aqui mais uma da base de dados. A base de dados DynamoDB, eu tenho que criar manualmente? sí, por el momento sí. Sim. Por enquanto, sim. En realidad, Na verdade, vos podés crear você pode criar en Amazon na Amazon ou Azure la tabla, a tabela, una base de datos no uma relacional. base de dados não relacional, não tem esquema. Puedo crear Ou seja, eu posso criar a tabela e depois na Nexus definir os atributos e vai funcionar. Mas pela primeira vez você tem que criar en las plataformas, nas plataformas na nuvem. Você cria isso aí e o esquema, logicamente, você não precisa porque não tem. Define atributos e você já pode trabalhar acima dessa tabela. o puedes importarla también. Ou importá-la também, como mostrado pela Sabrina. Você pode importá-la, se você já tem uma tabela, pode importá-la também ao ID da Nexus. Jaciel pregunta, ¿se podría Assim eu perguntar, poderia ser usar Netcore para isso? Sí, Netcore está Sim, disponible Netcore é disponível, mas para Azure. momento Por enquanto, en Lambda no. em Lambda não. Perfecto. ¿Hay algún error que Há debamos algum erro que devamos conhecer para prevenir? prévio para prevenir usar outras alternativas que geralmente com a Nexus às vezes não podemos explicar? Digo, esto es, tenemos ya, digamos, varios Bom, ejemplos temos vários exemplos funcionando. Eu acho, e os erros que podem se dar são por entender as restrições disso. Logicamente, não podemos fazer a mesma coisa que fazemos com as bases de dados comuns.
há mais limitação e talvez essas limitações nos levem a que seja a ter coisas, a levar em mais questões em conta, mas erros nós trabalhamos sempre para que saia da melhor forma, temos vários exemplos funcionando, é uma tecnologia que pode ser experimentada sem problema e garantimos isso. Voy con las dos últimas. As duas últimas. Con la información Assim que eu tenho a informação DynamoDB, em qual momento que passa a informação para a base de dados relacional? É feito manualmente ou como? En el ejemplo de No Sabrina, exemplo da Sabrina, el que sincroniza aquela pessoa que sincroniza a Lambda, que é executada automaticamente, estava em Dynamo e também em SQL, ou seja, es el proc lambda é o proc Lambda, que automaticamente, quando é chamado para uma fila de mensagem, armazena os dois. No Dynamo, para que o front-end de cloud consulte, e nesse SQL para obter a informação e poder fazer operações mais complexas. Bueno, vamos con la última pregunta. Bom, a última. No están O novo Object também suporta RabbitMQ para a fila de buena mensagens? pregunta. No. Uma pergunta, não. Por enquanto, suporta Azure, Sabrina, corregime, pero es Azure Azure Q Storage y e Amazon SQS. Ahí consultaban si va a quedar disponible la Perguntam se vai ficar disponível a gravação, sim, no site da Genexus. Vai ficar as gravações nas 3 línguas, espanhol, português e inglês. Portanto, vocês podem voltar a vê-la quando quiserem. Muito obrigado por essa apresentação e a todos os participantes, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente se vê no próximo webinar. Muito obrigado. Até logo. Tchau.